Olá pessoal, como é que vai? Tudo tranquilo? Meu nome é Tarek Souza e continuo nesse projeto de leitura da Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 5 do livro de Judite. Vamos lá? Holofernes se reúne com seus conselheiros. Holofernes, o general comandante do exército assírio, foi informado de que os israelitas tinham se preparado para a guerra, fechando as passagens de subida das montanhas, construindo fortificações nos seus picos mais altos e colocando barreiras nas estradas das planícies. Ao saber disso, ele ficou furioso e mandou chamar todos os chefes moabitas, todos os comandantes amonitas e todos os governadores da região do litoral do mar Mediterrâneo. E Holofernes disse a eles: Cananeus, quero ser informado a respeito desse povo que vive nas montanhas. Quais são as cidades que eles moram? De que tamanho é o exército deles? O que é que faz com que eles sejam fortes e poderosos? Quem é o rei que comanda o exército deles? E por que é que eles são o único povo do oeste que não quis me receber? Então, Aquió, o chefe dos amonitas, respondeu: Peço que o senhor escute a explicação que eu, seu criado, vou dar. Vou lhe contar a verdade a respeito desse povo que mora nas montanhas que ficam perto daqui. Não mentirei ao senhor. Esse povo é descendente dos babilônios. Mas eles saíram da Babilônia e foram primeiro até a Mesopotâmia, porque não queriam adorar os deuses dos seus antepassados, pois tinham abandonado a religião dos seus antepassados e começaram a adorar o Deus do céu, o Deus que tinham ficado conhecendo. Por isso, os babilônios os expulsaram da terra dos seus deuses, e eles fugiram para a Mesopotâmia, onde ficaram morando durante muitos anos. Depois, o Deus deles deu ordens para que saíssem da Mesopotâmia e fossem para a terra de Canaã. E durante o tempo em que moraram lá, eles ficaram riquíssimos, chegando a ter muito ouro, muita prata e muito gado. Mas, quando houve uma grande fome na terra de Canaã, eles foram para o Egito e ficaram lá enquanto houve bastante alimento para eles. No Egito, eles se tornaram um povo numeroso. Eram tantos que não podiam ser contados. Aí, o rei do Egito começou a persegui-los e a explorá-los. Ele os forçou a fazer tijolos e os humilhou, tratando-os como escravos. Então eles clamaram ao seu Deus, e ele castigou toda a terra do Egito com pragas sem cura. Por isso os egípcios os expulsaram do país. Deus secou o mar vermelho para que eles pudessem passar, e os guiou pelo caminho que leva ao monte Sinai e à cidade de Cádiz Barneia. Eles expulsaram o povo que morava na região sul de Canaã. Tomaram as terras dos amorreus e, com seu grande poder, acabaram com todos os moradores de Esbom. Depois, atravessaram o rio Jordão e conquistaram a região montanhosa de Canaã. Expulsaram dali os cananeus, os perizeus, os jebuseus, os moradores de Siquém e os girgazeus. E ficaram morando naquela região montanhosa durante muitos anos. O Deus desse povo odeia o pecado, e enquanto eles não pecaram contra ele, tudo ia bem com eles. E Deus estava com eles. Mas quando eles se desviaram do caminho que Deus havia ordenado que seguissem, muitos deles foram mortos em muitas guerras, e os outros foram levados como prisioneiros para terras estrangeiras. O templo do Deus deles foi completamente destruído, e as suas cidades foram conquistadas pelos inimigos. Mas depois eles voltaram para o seu Deus e agora já estão de volta dos países por onde estavam espalhados. Conquistaram a cidade de Jerusalém, onde fica o templo deles, e estão morando de novo na região montanhosa, que antes estava sem moradores. E Aquió terminou dizendo a Holofernes: Portanto, meu chefe e meu senhor, se esse povo estiver pecando contra o seu Deus e estiver fazendo coisas erradas mesmo sem saber, e, se nós tivermos a certeza de que eles estão cometendo essa falta, então poderemos marchar contra eles e atacá-los. Mas, se nesse povo não houver pecado, o Senhor deve deixá-los em paz, pois o Deus e Senhor deles os defenderá e protegerá, e todos no mundo inteiro vão rir de nós. Quando Aquió acabou de falar, todos os que estavam ao redor da barraca de Holofernes começaram a protestar. Os oficiais superiores de Holofernes, os moabitas, e os que moravam no litoral do mar Mediterrâneo exigiram que Aquió fosse morto. Eles disseram: Nós não temos medo dos israelitas. Eles são um povo fraco e não são capazes de lutar bem.
General, vamos sair para lutar contra eles. O seu exército acabará de uma vez com todos eles. Bem, esse foi o capítulo 5 do livro de Judite. E aqui Aquió, chefe dos amonitas, faz um grande resumo da história do povo israelita. E é uma história muito interessante porque ele deixa muito clara que se o povo estiver com Deus, se torna um povo forte, um povo invencível. Mas se o povo pecar contra Deus, e aí sim será um povo fraco, onde a morte estará presente. Obviamente que o exército de Holofernes, os generais, não queriam acreditar nessa força do Deus. E por isso, ao final do capítulo, eles clamam para que ataquem o povo de Israel. E aí, o que é que vocês acharam dessa história, dessa passagem do livro de Judite? Coloquem nos comentários e vamos para o próximo capítulo. Até mais!